honra, toda a glória, né? Palpável a presença do Senhor nessa noite, neste lugar. Não há nada melhor, não há nada igual estar na presença do Senhor. Amém? Estou muito feliz porque o que adianta nós estarmos aqui nessa noite, mas o convidado principal não estiver, se ele não estiver aqui no nosso meio. Por isso que a gente pode preparar tudo aqui, a Santa Ceia, pode haver um louvor bonito, as pessoas podem cantar, mas o principal é a presença do nosso Deus nessa noite. É a presença do Espírito Santo que pode nos limpar de dentro para fora, pode nos restaurar. Amém? Quantos vieram nessa noite para receber uma restauração do Senhor? Levante sua mão assim, declare comigo assim: vivendo a eternidade. Quantos entendem aqui que nós somos feitos para a eternidade? Amém? Será que você entende isso nessa noite? Amém. Amém mesmo? Amém. Amém. Sabe que eu vejo, irmãos, que nós estudamos uma vida inteira. Nós desde criança nós estudamos, entramos numa escola, se esforçamos ao máximo para se tornar profissionais. Seja na medicina, seja numa fábrica, nós sempre estudamos, e depois a gente se forma, depois a gente vai trabalhar numa fábrica, e muitas vezes, nas partes mais importantes da nossa vida, nós deixamos de lado, que é a nossa família, nosso lar, que é a igreja de Deus, que é o reino de Deus. Muitas vezes nós somos profissionais em muitas áreas, mas no principal nós não somos profissionais. Muitas vezes nós somos profissionais para cuidar dos nossos filhos, nós somos profissionais para estar com os amigos, não somos profissionais para o nosso marido, para a nossa esposa, não somos profissionais para cuidar das pessoas. Não é verdade? Nós se esforçamos em tantas outras coisas, mas em algumas nós somos debilitados. E às vezes são nas áreas mais importantes das nossas vidas. Diga comigo assim: princípio é tudo. Quando eu sei o princípio, eu sou eterno. Amém? Amém. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho da eternidade, mas antes nós vamos dar uma introdução, entender um pouquinho como que a gente pode entrar nessa eternidade, na eternidade do nosso Deus. Amém? Eu te faço uma pergunta. Você levaria o seu filho para qualquer pessoa cuidar? Não. Você pesquisa o melhor médico, o melhor dentista para levar. Por quê? Ele é um profissional. Amém? Porque você sabe que naquela área ele conhece. Sabe que naquela área ele vai exercer algo bom para o seu filho. Ele é capacitado para aquilo. Agora o problema é que no mundo espiritual muitas vezes nós não somos capacitados para nada. Nós queremos entrar numa guerra, mas sem as armas adequadas. A palavra do Senhor diz que, assim, em Oséias, que o meu povo perece por falta de conhecer. Erra por não conhecer as Escrituras e o poder. E muitas vezes nós estamos assim como igreja do Senhor. Fala para o irmão que está do seu lado, bate no ombro dele e fala assim: acorda. Diga para ele assim: olha, nós temos que ser profissionais nas coisas do Senhor. E as coisas do Senhor começam na nossa casa. Fala para ele assim: as coisas do Senhor, ser profissional em casa. Estudar, passar noite e dia, vendo coisas, vendo lugares, para ser um profissional em casa. Quantos estão entendendo, irmãos? Amém. Que princípio isso? Por que você acha que há tanta dificuldade entre os cônjuges, entre marido e mulher, na família? Se nós queremos falar de eternidade, nós vamos ter que entender primeiro os princípios, para nós chegarmos na eternidade, amém? Olha só, não sei se você já viu uma criança, quem tem criança pequena aqui sabe, né? Às vezes a criança está com a fralda meio solta, ou então está dormindo e faz cocôzinho e tal, e às vezes o cocô é mole, e sai tudo, e meleca, e ela passa a mão e meleca a cara. Isso já aconteceu comigo uma vez.
E você olha aquele negócio marrom, ou meio verde para marrom, e você olha aquilo lá, que você não aguenta nem entrar no quarto e a criancinha e na boca, e no olho, e não sabe por quê. Meu filho, meu Deus! Olha aquele negócio ali, você não aguenta nem, você tem o nariz assim, tem que lavar o neném de cima e embaixo. Mas o neném não sabe nem quem é fedor ainda. Ele não sabe que ela não pode comer. Passa na boca, passa no olho, ele ainda sorri pra você e acha que tá tudo legal, tudo bem. Mas é exatamente isso. É um nenê. Ele não sabe alguns princípios ainda. Não tem entendimento. Por que um profissional, um médico, ele é capacitado para poder fazer uma cirurgia? Porque ele pagou um preço e estudou. Porque ele passou noites e noites. Os seus pais que investiram nele pagaram um preço. Isso não foi da noite para o dia. O neném não vai aprender no outro dia. Aí você dá umas palmadinhas. Não pode fazer isso, neném. Chega amanhã também é uma coisa, pior ainda. Você vai ter que pagar um preço em cima dele. Você vai ter que educar, você vai ter que estar junto, você vai ter que amar. Isso é ser profissional. Amém? Amém. Olha só. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Não podemos mais andar como nenê, como criança. Amém? Amém. A mente de Cristo me faz um. E tira a ignorância. A mente de Cristo me dá paz. O problema é que muitas vezes nós queremos usar a força humana e não a mentalidade de Cristo. Com o neném não adianta você usar uma força humana. Não adianta você espancar o seu filho, não adianta você maltratar quem seja que for. Nós não ganhamos nada, não conseguimos nada na força humana. Quando nós entramos na mente de Cristo, nós entramos no espiritual. Amém. Por isso que a palavra do Senhor fala, não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Nós queremos usar a força muitas vezes. Nós queremos usar as mãos humanas para tirar a depressão, para mexer as emoções, os sentimentos, e nós não conseguimos. Porque são duas coisas diferentes. Você não vai lidar com a emoção, com a depressão, que seja como for, com a tristeza, com a força bruta. Existem coisas que nós temos que chegar ao entendimento. O Senhor nos trouxe aqui hoje para nós chegarmos nesse entendimento, que é ter a mente de Cristo. O eterno é quando você passa da ignorância para o espiritual. Diga para a pessoa que está do seu lado aí. Sempre a gente vai fazer isso para acordar, tá? Aí o menino fica com vergonha quando está dormindo. Diga para as pessoas assim, ó. Até esqueci. O eterno é quando você passa da ignorância para o espiritual. Irmãos, ignorante não é aquele cara que é ignorante. Não, ignorância é aquele cara que não tem entendimento, não tem conhecimento, que não consegue fazer uma tarefa. Então é uma pessoa ignorante, não tem entendimento ainda. Entende isso essa noite? Então, o eterno é quando eu passo da ignorância para o espiritual. Ou seja, o que é esse espiritual, pastor? É ter a mente de Cristo. Isso nós vamos ver aqui hoje. O maior amor é a verdade. Ou seja, não adianta você falar que você é uma pessoa, falar, eu vou te amar, eu te amo, tal, com palavras. Porque o verdadeiro amor é aquele que cuida da pessoa. Então o verdadeiro amor, ele vem o quê? Ele vem com a mentalidade de Cristo para tirar a ignorância, para tirar a sua ignorância, para tirar a minha ignorância, para que a gente entre no espiritual, que é ter a mente de Cristo. Porque na mente de Cristo, ser espiritual não é da boca para fora, mas é manifestar aonde você está, o ambiente onde você está.
A começar pela família, onde você está, os primeiros, tem que ser transformado ali, com a mentalidade de Cristo. Diga assim: o nosso espírito. Vocês estão dormindo mesmo, hein? Mais forte, gente, vamos tentar? O nosso espírito. Mais forte. O nosso espírito é eterno. Ele nos liga com a eternidade. Aleluia. Seus pais eternos, amém, irmãos? Amém. Agora, é interessante o seguinte, que as impossibilidades te fazem dependente de Deus. Ou seja, todos os impossíveis para você, isso faz parte, porque te faz dependente de Deus. Então, eu só consigo as coisas impossíveis quando eu manifesto a mentalidade, quando eu começo a entender e pensar como Cristo. Por quê? Eu entro no espiritual. Então, aquilo que é impossível começa a ser possível através disso. Sabe que a única coisa que te faz sair da ignorância é o sofrimento. Fala pro irmão que está do seu lado aí: irmã, você está sofrendo bem ou está sofrendo mal? Não, boa pergunta, né, irmãos? Está sofrendo bem ou está sofrendo mal? Sofrer, você está sofrendo de todo jeito. Faz parte. A questão é a mentalidade que você tem e como você enfrenta. Agora, a verdade é o seguinte: eu nunca vou sair da ignorância enquanto eu estiver bem. Mas quando eu começo a passar por dificuldades na minha vida, no trabalho, no cônjuge, seja onde for, aquilo começa a doer na sua vida, aquilo começa a te incomodar como uma ferida, começa a fazer mal, você começa a passar mal. Então esse sofrimento, ele te obriga a sair da ignorância. Quantas vezes, pelo nosso sofrimento, pelas dores que nós mesmos causamos e plantamos, nós decidimos a ser profissionais. Não é verdade? Amém. Aleluia, Jesus. Aos Filipenses está escrito assim: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Mas esse verbo aqui está sendo escrito aqui, tudo, é uma pessoa que está falando. Ele está falando que todos podem. Acho interessante isso. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 8. É um livro meio difícil de achar aí. Se alguém puder ajudar os irmãos que estiverem do lado, se tiver dificuldade, pode levantar a mão. Alguns dos irmãos nossos da igreja vai estar te ajudando. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga espera um pouco. Espera um pouco. Filipenses. Vamos ler a partir do 3. Não, vamos começar do 1, irmãos. Vamos gastar um pouquinho a voz. Filipenses capítulo 3, a partir do 1. Diz assim, na minha versão, na versão internacional: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Está tirando a ignorância. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Agora 3. Pois nós é que somos a circuncisão, ou seja, o sinal. Somos marcados. Nós que adoramos pelo Espírito. Irmãos, adorar a Deus não é pela carne. Você não adora na carne, você adora pelo Espírito de Deus. Que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne,
Olha o que ele está falando aqui. Não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Contando a sua história, Paulo está aqui. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo perseguidor da igreja que ele era antes. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. 7. Mas o que para mim, preste atenção nisso aqui no 7, acompanha aí. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Todo o conhecimento que ele tinha, nesse momento ele estava considerando como perda por causa de Jesus. Olha, ele está saindo da ignorância e entrando no Espírito. Olha só, 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo. Vamos só uma paradinha aqui no 8, irmãos. A palavra humildade, ela vem de humus, de esterco, né? Então, na ignorância nós estamos dessa forma. Agora, o interessante é que não tem como nós chegarmos a ser espirituais sem primeiro entender que nós temos que ser humildes. Como Paulo está raciocinando aqui. Diga para o irmão que está do seu lado: você é humilde. Fala para ele assim: você é humus. Você está sendo humus. Sabe o que é ser humus? É a mesma coisa de você ser totalmente dependente de Deus. Isso é humildade, não é? Irmão, eu sou humilde. É nada, dentro da... Tem muito pobre que não tem dinheiro, não pobre de espírito, não pobre, que é muito mais exaltado do que um rico. Porque a questão, ainda mais a palavra do Senhor, não é essa: ter dinheiro, ter coisa, não ter, deixar de ter. Todo mundo nasceu igual, respira igual, vai no banheiro igual e pode ter as mesmas coisas. Acontece que a mentalidade, as ações, aquilo que está dentro do coração, são coisas diferentes. Por isso que para nós entrarmos na eternidade, na mentalidade de Cristo, nós temos que ser humildes. Humildes de espírito. Lembra-se, ser humilde é ser totalmente dependente de Deus. Meu Deus, essa palavra é muito forte, irmãos. Você está entendendo, igreja? Ser humilde é depender totalmente de Deus. Vamos continuar no 9 agora. E ser encontrado nele, olha que interessante, ser encontrado no Senhor, estamos falando de eternidade, não tendo a minha própria justiça. Alguns irmãos já estão ligados nisso aí. Oh, glória. Que procede da lei, olha só, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. 10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição. Diga: ressurreição. E a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Voltando de novo a Humus. Para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Está falando da ressurreição de Jesus. Nós estamos falando ainda de sair da ignorância. Quando está falando de ressurreição, está falando justamente disso, meu irmão. De sair da ignorância para entrar na eternidade. Lembra-se que Jesus ressuscitou e recebeu um corpo glorificado para a eternidade.
Vamos continuar. O 12 diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Jesus que te alcançou, irmão. Entenda isso. 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante. Eternidade. Prossigo para o alvo. Presta atenção nisso. Se você puder grifar, grifa aí. Alvo, propósito. Onde eu estou olhando, meu destino, aquilo que eu fui criado para aquilo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. 15. Presta atenção. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Se você quer alcançar a maturidade, entenda hoje essa palavra humus, ser humilde, que já é um começo enorme, irmãos. 16. Ainda no 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, vírgula. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Olha que tremendo. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Lembra que eu falei a última vez? Deus só vai cobrar de você aquilo que você tem entendimento. Aquilo que você não tem entendimento ainda, Deus não vai te cobrar. Por isso que quando nós temos entendimento, nós temos que cuidar. Amém? Vamos no 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. 18. Pois como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigo da cruz. O destino deles é a perdição, porque ainda estão na ignorância. O seu Deus é o ventre ou estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Jesus. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Xarabachei. Ele transformará os nossos corpos humilhados, os nossos corpos de humus, tornando-se semelhantes ao seu corpo glorioso. Oh, glória a Deus. Salomão continua mais. O homem quer sempre tentar viver sem Deus, mas isso já está no seu espírito. Coloca a mão no ombro que está com o seu irmão do seu lado. Diz assim: o Espírito já está dentro de você. Ele te dá entendimento. Ele dá entendimento ao seu corpo. Diga para a pessoa: ele dá entendimento ao seu corpo. Se o Espírito Santo não dá entendimento ao seu corpo padece e morre. Agora, se o Espírito, quando ele é vivificado na sua vida, ele te traz a ressurreição. Ele te traz o que? A glória de Deus sobre o teu corpo. O seu corpo não morre mais. Você é eterno. Diga para ele: você é eterno. Receba o Espírito Santo. Receba a vida do Senhor. Profetiza, irmãos. Nós somos o corpo de Cristo. Estamos aqui hoje para profetizar hoje. Aleluia. Olha só que interessante. Temos que regenerar o Espírito. Temos que dar vida ao Espírito e buscar a maturidade espiritual. A verdade revelada está em meu espírito. Olha só, a verdade que se revela na sua vida, para você ter entendimento, desfrutar, usar isso que Deus está querendo te dar.
essa verdade, ela revela no seu espírito, não é na tua carne. Como nós lemos aqui, Paulo falou, o ventre sempre vai querer o seu corpo, sempre vai querer dominar você. Mas quando o espírito está vivo, ele começa a trazer a glória para o seu corpo. Nós precisamos nesses dias disso, irmãos, como igreja do Senhor. Vou ler de novo. A verdade revelada está em meu espírito, e não na carne, e não nas vontades do meu corpo. Eu não sirvo a Deus com o meu corpo, mas com o meu espírito. Ele me dá entendimento. Ele traz entendimento ao meu corpo. Somos provados para ser aprovados, amém? E somos provados para conhecer a Deus. A luta que você está passando não vem à toa. Primeiro que muitas vezes foi você que plantou, foi você que procurou, foi você que pegou, foi você que comprou, foi você que mentiu, foi você que pecou, foi você que humilhou. Entenda isso nessa noite. Mas mesmo assim, a palavra do Senhor diz que onde abundou o pecado, onde abundou o erro, superou, abunda a graça. Ou seja, o que é graça? É um favor merecido. Você não merece, mas com o conhecimento, com a palavra, com o Espírito Santo, vivifica a tua mentalidade. Você começa a pensar como Cristo. Onde abundou o pecado, começa a superabundar a graça. Porque você começa a ter entendimento, começa a fazer aquilo que estava errado de uma forma certa. Aleluia, Jesus. Que está do seu lado aí, Deus quer resolver os seus impossíveis nessa noite, para tirar a sua ignorância. Oh, Jesus. Abra sua Bíblia em Apocalipse 2:9. Vamos ler aqui sobre a carta de Esmirna. Apocalipse está no último livro da Bíblia. Uma das coisas que nós muitas vezes não entendemos é que o livro de Apocalipse não é um livro do fim, mas é o livro que revela Jesus Cristo como Rei soberano. Você entende isso, irmãos? Muitas vezes as pessoas leem o Apocalipse para ver o 666, o diabo, a prostituta, a besta, e não entende que o livro de Apocalipse foi feito para revelar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E em Apocalipse capítulo 2, versículo 8, fala a mensagem à igreja Esmirna. E a partir do 9 diz assim: eu sei que vocês estão sofrendo, sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei que como aqueles que afirmam que não são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. 10. Não tenham medo, vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês, para que sejam provados e sofram durante 10 dias. 10 a totalidade. Mas sejam fiéis, mesmo que tenham que morrer. E como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Ou seja, quando fala aqui que nós somos pobres, mas o Senhor Jesus fala, mas vocês são ricos, quer dizer o seguinte: por um tempo vocês andaram na ignorância, não entenderam, mas pelo meu Espírito trago vida, e Ele vai fazer vocês suportarem a totalidade do sofrimento enquanto vocês estiverem aqui, para receber, para entender, para ser vivificado pelo entendimento do meu Espírito, não pela sua ignorância, onde você se encontrava antes, mas pela obra do Senhor Jesus. Olha que interessante. O Espírito revela todas as coisas, amém? Deus conhece todas as obras, por isso que Ele fala ali no Apocalipse. Agora, o que mais nós precisamos hoje é entender que o que Deus quer é trabalhar no nosso núcleo. Diga núcleo.
Onde está o nosso núcleo? Onde está os nossos princípios? Está dentro da nossa casa. Você sabia que o maior exportador de todas as coisas, não é nem o importador, nem o exportador que tem por aí. O maior exportador que nós temos é o nosso próprio lar. Você sabia disso? Que isso, pastor? Não estou entendendo. Se você for ver adúlteras, prostitutas, homossexuais, lésbicas, seja o que for, ladrão, psicopata, eles nasceram num lar, foram gerados num lar. O núcleo é o lugar onde nós estamos habitando. Nós estamos falando de eternidade, mas nós temos que entender o que é eternidade. O núcleo é o lar onde nós nascemos, é o ambiente, a atmosfera onde nós fomos criados. Este lugar é um lugar onde vai exportar coisas boas ou coisas ruins. Por quê? A formação dos seus filhos, a formação como você foi formado, é o que você é hoje, é o que você pensa, é o que está atuando na sua vida, é muitas vezes o vento que está dominando o seu corpo, os seus pensamentos. Aí fora, irmãos, tem muitos lares exportando pessoas que vão ser drogadas futuramente. Pais que espancam seus filhos, pais que maltratam, filhos que não vê pai, crianças que não recebem comida dentro de casa. Sabe o que acontece, irmãos? Nós falamos de igreja. Hoje nós não estamos mais preocupados com essas próprias 4 paredes aqui. Estamos. Como assim, pastor? Hoje nós temos o entendimento que o seu lar, dentro da sua casa, a relação entre você e a sua esposa, os seus filhos, isso é a igreja. É dali que vai sair pastores, não é daqui. É dali que vai sair apóstolos. É dali que sai a cura para a escola. É dali que saem governadores e presidentes. Sabe por quê? Porque muitas vezes é muito mais fácil trazer: pastor, cuida do meu filho. Traz um amigo para a igreja: cuida do meu amigo aqui, ora por ele. Ou vem aqui, tem um louvor e tal. Não. Nós estamos vivendo dias que nós precisamos entender a verdade, sair da ignorância, sair da casca e nos confrontarmos. Olharmos para o espelho e falar: onde estão as feridas? Aonde eu fui criado? Qual foi o antepassado dos meus pais, dos meus avós? Eu não quero mais que manifesta na minha vida, eu quero ser livre. Quantos estão entendendo essa noite? Amém? Olha só, então o maior exportador é a família. Então, vamos entender nessa noite o que nós precisamos ser: a igreja, os nossos filhos, a nossa relação. Olha que engraçado. A palavra do Senhor diz que a mulher saiu do homem, certo? A palavra do Senhor diz que o homem, Deus deu um profundo sono em Adão e da sua costela tirou a mulher. Irmão, acorda aí. Olha, eu quero que você entenda essa lição. Isso aqui é muito importante você entender. Isso aqui é princípio para o seu lar, é princípio para a sua casa, é princípio da eternidade. Presta atenção. A mulher saiu do homem, mas como assim? Deus tirou uma costela do homem e fez a mulher. O Adão, na verdade, quando Deus chamava Adão, Deus chamava os dois ao mesmo tempo. Era um só. Agora é interessante o seguinte: todos nasceram de uma mulher, certo? Todos nós nascemos de uma mulher. E toda mulher nasceu de um homem, certo? Mas como isso, pastor? Não estou entendendo nada. Vou explicar. Olha que interessante, igreja. Por exemplo, vou dizer para a Nancy. A Nancy, ela ama demais o seu esposo. E deve amar. Mas o amor que ela tem pelo seu esposo é um tipo de amor. Mas o amor que ela tem pelo filho dela é um outro tipo de amor. Das entranhas, de dentro dela, saiu algo. Agora, é interessante que no princípio, estamos falando de princípios para entender a eternidade.
Vamos sair da ignorância hoje para entender aonde Deus quer nos levar. Se no princípio Deus tira a mulher de dentro do homem, como é que o homem tem que amar a sua esposa? Como um filho que saiu de dentro. Por isso que Jesus, seu esposo, se esvaziou até a última gota de sangue para dar a sua vida pela noiva e pela esposa. Nós, maridos, temos que entender isso nessa noite. Se sai de dentro de nós isso, a minha esposa, eu tenho que amar ela dessa forma. É interessante porque a própria Trindade também é assim. Jesus sai de Deus e o Espírito Santo vem de Jesus e pós Jesus. Mas todos são um só. Todos estão no mesmo. Ou seja, por exemplo, a Nancy, o filho dela tem parte nela. E tem parte também do pai. E os seus filhos também vão ter parte deles. E os filhos dos filhos têm parte dos avós e dos bisavós. Sempre nós vamos ser um só, irmãos. A família de Deus, a Trindade é isso. Desde o princípio o Senhor fez isso. Não há diferença entre eu e você. Nunca vou poder ser melhor que você. Eu sou função. Nós somos um só. Todos fomos nascendo. Isso é um princípio que nós temos que entender. Quando eu entendo isso, eu começo a entender o núcleo, o princípio de uma família. Por que o marido tem que respeitar e amar? Porque saiu de dentro dele. Por que o filho, a mãe ama o filho? Porque saiu de dentro dele. Por que a esposa tem que amar o seu marido? Justamente porque ela saiu dele. E é da mesma forma que o filho ama o pai. Por isso que a mulher, ela respeita o marido. Porque o filho respeita o pai. Eita, chato. Mas como um filho vai respeitar o seu pai se ele não recebe amor? Ciclo vicioso, né? Não, fica insano. Sem amor, não respeita. Sem respeito, não ama. É um ciclo que a gente fala, o ciclo insano do casamento. Amém? As mulheres digam assim: eu tenho que respeitar. É, tá meio murchinho. Mais uma vez. Ó, 3, 4. Eu tenho que respeitar. Os homens, eu tenho que amar. Eu tenho que amar. Ó, os homens estão mais fortes. Pra você acordar. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora, algo que eu aprendi essa semana aqui. É interessante porque a diferença entre marido e esposo é grande. Porque a palavra de Deus fala sobre o marido, mas depois que o homem cai. É interessante isso. Essa semana eu estava estudando sobre isso. Olha só como é que funciona isso. Antes do homem pecar, cair no pecado, Deus compara ele como esposo. Depois que ele cai, Deus chama o homem como marido. Por quê? Porque marido vem de Baal, que é senhor. Então o próprio pecado fez o homem ser senhor. Mas o pecado não foi Deus. Deus fez o homem para amar aquilo que saiu de dentro dele. É ele. Acontece que o pecado entra. Aí vem o senhorio. Aí vem coisas que não vêm do Senhor. Maltrato, às vezes, quer humilhar. A falta de governo. Olha que interessante, irmãos. Deus só abençoou o homem depois que tirou a mulher de dentro dele. Vou falar de novo. Deus só abençoou o homem depois que tirou a mulher de dentro dele. Não teve bênção antes. Sabe por quê? O homem não pode ser abençoado sozinho. Cadê as mulheres falando glória? Ô louca, mano. Que é
isso, hein? A mulherada não tá. Cadê o aleluia? Irmãos, é um só, irmãos. E nós estamos falando de eternidade. O homem não pode ser abençoado sozinho, não tem como, pois Deus implantou os dois em um só. Para Deus é um só. Deus chama os dois um só. Adão, vem os dois. Se houver divisão é porque está fora. Já entrou, sabe quem? A serpente. Por quê? A serpente vem para quê? Ela é a mais astuta dos animais. Fugiu para lá. Animais? É isso? Animais. Invertiu, Arigatou, gente. É isso aí. Por quê? Astúcia é o que se mete nos lares. Ter astúcia é quando você invade um lar. Depois que a serpente chega e entra no meio dos dois com uma lorotinha, o que acontece? Primeira coisa, quando Deus chega, ela fala o quê? Onde vocês estão? O que aconteceu? A mulher que o Senhor me deu. Já começou. E Deus fala, e a mulher? Ué, a cobra. E é assim. Então começou a divisão. Deus não vê somente o matrimônio como um matrimônio, irmãos, mas sim a Cristo e a igreja nas núpcias. Eu estou falando de eternidade. Princípio. Por que você acha que a labuta é difícil? O trabalho todos os dias, as coisas são difíceis dentro de casa. Porque Deus sabe que ali se faz a eternidade. Amém? Olha só. O casamento e a família é viver na eternidade, com os pés na terra. A revelação é a verdade com a sua família. Quer ter revelação? Quer entender das coisas de Deus? Quando você começa a entender onde você está, o que precisa ser transformado, que é a sua família, vai ter reinado, vai ter governo, vai ter igreja, vai ter tudo. Vai ter escola, vai ter tudo. Mas se não houver, o compromisso maior é em sua casa, não é na escola, não é na igreja, não é na fábrica. O teu maior compromisso é dentro de casa. Não adianta você pular esta ordem. Se você pular isso aí, você entra na ignorância, sai do espiritual e perde a eternidade. Se você não pode produzir, ser profissional em casa, como é que você vai ser no trabalho? Como é que você vai fazer lá fora? Por isso que o maior exportador é a família. Faz um cara trabalhar na fábrica porque a mulher é uma bênção. Os filhos vê os pais como herói. As crianças vai forte, sabendo que existe um lar dentro de casa para estudar. É luz na escola porque os pais em casa são espelho. Não é maldição. Não é o demônio, não é o domínio próprio, mas é o demônio próprio atuando. Não é. Isso é eternidade. Nós somos feitos para a eternidade. Olha que interessante. Para um hebreu, o costume hebraico, uma família, ela é um micromundo. Uma família é um micromundo. É como a célula. Ela não começa corpo formado, ela vai, gera um órgão e vai gerando. Todo o problema aí fora está dentro da família. Quantos aqui ensinam seus filhos a orar pela comida? Quantos aqui oram pelos seus filhos de manhã? Quantos que estão aqui oram de madrugada pelos seus filhos? Declaram a bênção sobre eles.
Irmãos, as pessoas podem destruir os templos, podem destruir isso aqui, pode vir lei, mas o santuário do Senhor não pode destruir. Não pode. Não tem como. Porque o santuário de Deus é espiritual. Ele está na nossa mentalidade. Olha, eu estava conversando com essa amiga esses dias, ela me falou algo tremendo. Passou uma reportagem na televisão. Eu não sei se ele trabalha para o governo. E ele estava pedindo demissão, porque descobriram que ele entrou em adultério. O povo estava cobrando dele. Aí o Espírito Santo começou a me ministrar uma palavra tremenda. E veio essa palavra de hoje. E ele começou a falar assim: olha, como é que pode o Brasil, com 37% que se diz cristão, somando tudo, que conhece a palavra, contra o Japão, que é menos de 1%, mas aqui tem menos mortes e violência, e outras coisas são cultivadas de boa forma ainda. Por quê? Porque a cultura do Japão é forte. Sabe o que é a cultura? É manifestação de filosofia, de entendimento, daquilo que você foi criado e manifesta. Olha a diferença na mentalidade de uma criança que estuda aqui de 10 anos no Japão e olha uma criança de 10 anos lá no Brasil. Você vai entender o que eu estou falando. Eu estive lá esses dias. Irmãos, não é só erguer a mão e aceitar Jesus. Jesus nunca pediu isso. Você pode ler a Bíblia inteirinha, de Gênesis ao Apocalipse. Vocês vão falar: irmãos, levanta a mão, aceita Jesus. Aceitar Jesus não é levantar a mãozinha, não. Aceitar Jesus é começar a entender, entrar na cultura do reino. O que é cultura? É cultuar. Não adianta levantar a mãozinha. Eu cultuo fora. Aqui eu sou corpo. Aqui eu sou resultado daquilo que eu sou lá fora. Eu não venho para receber, eu venho para dar. O que está precisando de dentro da igreja é sair da ignorância e entrar no espiritual. Por quê? Porque o que nós queremos é que você seja bênção lá no seu lar. Porque a fábrica vai ser bênção. Porque o mercado vai ser bênção. Porque a igreja está vivendo a eternidade. Voltando aqui na reportagem. Que eu saí. Então assim, achei muito forte isso, porque a cultura funciona. Irmão, nós estamos falando de uma porcentagem de quase 50% de diferença, é 37 para 1. É que as coisas não é eu sou de Jesus e coloco uma Bíblia embaixo do braço, entendeu? Não é isso que é ser Jesus. Não é isso que é ser, lembra o Bíblia, amém? Não é. Nós temos que entender o que o Senhor está hablando nesses últimos dias sobre a igreja. O Senhor está falando sobre a eternidade. Deus te fez para o eterno, amados. Irmãos, olha assim, Deus nunca vai se comover com os seus sentimentos. Não vai. Você pode chorar, você pode chorar, você pode chorar. Deus não está interessado nas suas necessidades. Não está. Que isso, pastor? Você se magoa? Não. Isso é princípio que nós estamos falando. Os seus sentimentos não curam. Acabei de falar. Você não vai levar uma pessoa, está doente, lá no outro lugar onde a pessoa não conhece nada, não. Você vai levar um profissional que saiu da ignorância, está no espiritual, que entende, para poder operar o seu filho, para tirar um dente do seu filho, para fazer uma operação no seu filho. Você pode chorar a noite inteira, a família pode chorar, mas quem vai curar? O médico, tomando café ainda, às vezes fumando, todo mundo, fumando cigarrinho, fazendo operação lá, tá nem aí, é frio. Mas por quê? A pessoa certa. Ou seja, os sentimentos não curam. Bate no ombro do teu irmão, fala, acorda. Os sentimentos não curam. Ele não está preocupado com as suas necessidades. Obrigado, irmão. Mas, fala do seu irmão e bate no ombro dele. Se a sua esposa estiver falando, fala para ele, para ela. Fala assim, mas com a sua ignorância de não entender o eterno,
de não entender os princípios que vão sanar as suas necessidades. Lembra de ditado chinês? Tá peixe todo dia. Não, pega a varinha e ensina a pescar. Porque a mentalidade muda. Porque mudar em Hongo é desperdício. É serviço à toa. Tem que fazer de novo. Vai ter que fazer de novo. Tem uma... Ixi, isso aqui é pesado. Tem uma palavra aqui na Bíblia, aqui em Mateus 15, 26. Vamos abrir. Mateus 15, 16, deixa eu não sei. Tô acabando, irmãos. Rapidinho. Mateus 15, 16. Mateus 15, versículo 16. Fala de uma mulher. Mulher canineia que demonstra uma fé. Olha que interessante. Vai comigo, falei 15? Não. Como é 15. 22. 15, 22. Mateus 15, 22. Eu anotei errado. Diz assim, nessa versão da NVI: uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando atrás de Jesus: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Olha que sentimental, a necessidade. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás aí de nós. 24. Ele respondeu para ela, hein? Olha só, Jesus virou e respondeu: eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: olha só, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Essa palavra cachorrinho na época aqui, irmãos, significava uma coisa muito forte, era desprezo. Era um povo que era gentil, não se misturava. Por quê? Jesus nesse momento ele estava sendo grosso ou frio com ela, não é isso? É que Jesus queria processar ela no entendimento. O que Jesus falou é verdade, porque Jesus está com um propósito eterno. Então ele fala: eu tenho um propósito primeiro com os filhos. Família. Dali sai o resto. Mas olha que interessante. Olha o que ela responde depois. Que até da mesa dos seus donos, grava, donos, os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. Ou seja, ela reconheceu que ela não era nada, humus, e falou: tu és o dono, tu és o Senhor, tu és o Eterno, a minha vida está nas suas mãos, eu sei que de ti vem algo. O Senhor fala: não vi fé igual, já está curada. Irmãos, o que acontece aqui? Deus não está preocupadinho com a necessidade dela, mas com o entendimento que aquela mulher teve a partir desse momento. Porque ela entra, ela arrancou de Jesus a bênção, ela ultrapassou a graça, a ressurreição daquela hora, ela tira de lá, ela adianta a graça. Aleluia. Ela entrou no espiritual, ela rasga. Ela alcançou misericórdia, arrancou de Jesus a bênção. Ela entra no propósito do reino, ela entra na eternidade, ela entra no reconhecimento como dono, como Senhor. Não foi a sua angústia que a sarou, foi o entendimento. Jesus não foi frio, mas tinha um propósito, e ela antecipa isso tudo. Quer ver outro exemplo? Mulher do fluxo de sangue.
Estava a multidão lá, a mulher fazia 12 anos. Nós comentamos isso na pregação. 12 é governo, 12 anos governado por um espírito do quê? De miséria, de dor, de ser afastado da família. E o que acontece? Ela fica sabendo que Jesus está passando, ela vai entre a multidão, rastejando, sangrando. E ela não podia ter filhos, não podia ter nada em relação com seu marido, nem nada. Era isolada. Mas o que acontece? Ela vai atrás e ela toca na palavra, nas orlas da veste. Quando ela toca na palavra, na hora Jesus fala: saiu virtude de mim. Ela entra no espiritual. Está faltando isso na igreja nos dias de hoje. Ai Senhor, ai Senhor, ai Senhor, ai Senhor. E Senhor o quê? Senhor, tu conheces a minha necessidade, sim. Mas eu não estou lutando por ela, eu estou lutando pelo entendimento que eu preciso para curar o meu filho, para sanar as feridas do meu marido, onde eu vim, do ventre dele. Eu preciso entender para me romper e entrar na eternidade. Eu preciso manifestá-la antes. Eu já vivo a eternidade, porque estabeleço ela na minha família, dos meus filhos. E essa mulher foi curada. E Jesus falou para ela: vá, desfrute daquilo que você veio buscar, porque houve entendimento. Irmãos, sabe o que eu acho engraçado? Que ela não gritou, essa mulher não gritou: filho da vida, tem misericórdia de mim, filho da vida, ai, eu preciso ser curada. Não, não, não. Ela tinha entendimento que mesmo rastejando, com vergonha, meio multidão, porque era uma mulher desprezada naquela época, irmãos. A mulher que tinha esse sangramento, ela era isolada, era como uma doença, não podia estar junto. Ela pega, isso ultrapassa tudo isso, e ela com entendimento: eu preciso só tocar, porque é a palavra, porque é Ele que cura, é dele que vem a bênção. Puf, e ela recebe. Diga assim: Deus quer obediência e não gordura de animais. Não adianta sacrificar. Obedeça, porque a obediência quebra a maldição. O que é obedecer? É entender. Olha só, irmãos, Deus não quer tirar o seu filho das drogas, mas Deus quer tirar as drogas. Entenda isso. É diferente. Porque se há entendimento e acaba com as drogas, não é só o seu filho que vai ser livre. O que é um principado? O principado é onde começa numa família, passa para um bairro, depois do bairro vai para um estado, ou uma cidade que seja, depois um país, uma nação. Isso é um principado, isso é uma potestade. Ela não começou potestade, ela não começou principado. Ela começa numa célula, em algo pequeno, e vai dominando. Hoje nós queremos lidar com o pecado. A Bíblia não fala sobre o pecado, a Bíblia fala sobre a iniquidade. É ter entendimento de onde vem o pecado, que vem lá de trás de seus pais, porque surgiu uma família e foi vindo. Diga assim: Deus quer mudar o ambiente. Em João 3,16 diz o quê? Quem pode falar rapidinho? Nossa, ninguém. Primeiro, porque Deus amou o quê? Ué, mas não foi a gente? O mundo no original está Olam, que é pessoas, mas é sistema. Ou seja, Deus amou o mundo. Por quê, irmãos? Se Deus não amar o ambiente onde você está, por que Ele formaria primeiro o Éden, a terra, o ar? Não faria você primeiro? Deus ama tanto o mundo como você, sabe por quê? Da onde você veio? Da terra. Pega uma florzinha, dá pra pessoa pra você ver. No outro dia tá murchinha, você vai olhar só do dia que foi bonita. Agora pega aquela flor, ou dá uma flor pra pessoa com um vaso com terra. De onde ela veio, ela está vivendo ali. Isso é eternidade. Casamento é eternidade. Família
família é eternidade. É daí que estão todas as coisas. Por isso Deus amou o mundo, ou seja, amou o sistema onde um homem, o ambiente onde ele vive. Sem um ambiente, o homem morre. Por isso que quando Adão e Eva pecam, o mundo em si também começa a ficar o quê? Ruim. Começa a perecer. E vice-versa. Se o seu ambiente, a sua casa estiver ruim, você e seus filhos vão morrer. Mas se a sua casa for boa, você vai frutificar. O sistema precisa ser mudado. O ambiente onde você habita, onde você trabalha, onde você vai na escola, precisa ser mudado. Senão nós vamos morrer. Em Apocalipse 21 diz o seguinte, fala: novos céus e nova terra. Novos céus, atmosfera, nova terra, ambiente. Não é que nós vamos para o céu, está falando da terra vai ser transformada. Lá em Gênesis, nós estamos estudando aqui na aula, Deus fez a terra para nós governarmos. Se coloque de pé. Deus manda te perguntar: será que você tem amado os seus filhos de maneira correta? Como você, pai e mãe, tem recebido o seu filho quando chega em casa? Primeiro, Deus criou todas as coisas para você ser e servir. Como você recebe o seu filho em casa? Como vocês têm sentado na mesa para comer? O lugar onde você está. Feche seus olhos. Nesse momento, deixa o Espírito Santo tocar o seu coração. Ele está aqui, Ele está andando, está edificando, Ele está tirando a nossa ignorância, Ele está trazendo a palavra, está trazendo a cura, o entendimento, na fonte onde você precisa, na fonte onde estão as feridas. O lugar onde você está é muito importante, pois Ele te forma. Ele te forma. Por isso que a mulher sai do homem. O lugar de onde ela veio é muito importante. Tudo começa no eterno. Então o que nasce no eterno vai ser eterno. Mas o que nascer na desgraça vai ser isso aí. Só a família mesmo que pode mudar, que pode se autocurar. Como a célula com câncer, começa nela o câncer, e ela vai passando, assim também a família quando é curada. É uma célula que precisa ser curada para trazer a cura para todas, e vice-versa. Feche os seus olhos. Eu quero chamar algumas pessoas aqui na frente. Gostaria que a pastora pudesse estar louvando. Gostaria de chamar algumas pessoas que sentirem no coração. Você que quer não somente aceitar Jesus, mas declarar no seu coração: eu quero ter um entendimento. Eu quero que esse Jesus more no meu coração e Ele começa a habitar na minha família, em mim primeiro, no meu marido, nos meus filhos. Se você hoje está sendo tocado pelo Espírito Santo através dessa palavra aqui, a palavra não é nossa, jamais. Nós não temos nada para oferecer se não for pelo Espírito de Deus. A eloquência homilética, nada disso. O conhecimento não é nada, e nós não estamos aqui para entender isso, mas para entender e ser revelado o Espírito. Porque o Espírito sabe o que você passa todo dia. O Espírito Santo sabe o que acontece na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, lá no Brasil, lá no passado. Ele sabe. Por isso que você precisa de uma fonte hoje. Hoje você precisa ser tocado pelo Messias, pelo Senhor. Quero fazer um convite também. Se quiser vir aqui na frente, pode vir.
Você que tem uma família ou está com problemas, vem aqui na frente, representando a sua família. A palavra veio, o entendimento vem. Agora nós vamos ministrar a palavra profética. Nós não estamos aqui à toa. Nós somos profetas do Senhor para esta nação. Temos que começar com a igreja, com os lares. Se você tem algum problema, um parente seu tem problema, vem aqui, coloca a mão no seu coração, você vai representar ele. Ou seja, o marido que for, o filho que for, uma pessoa que você sabe que precisa da palavra de Deus. Represente ele aqui agora no altar. Aqui no altar existe fogo aqui neste lugar. Nós queremos ver esse fogo tocando as pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Oh, irmãos, nós estamos com um projeto chamado Projeto Mesa. Futuramente nós queremos sentar uma vez por semana com as famílias em casa e fazer um culto. Não esperar o culto de domingo ou de sábado que seja. A família tem que cultuar com os pais e filhos na mesa. Ceiar. Fazer uma ceia com a família. A igreja começa na família, amados. Nós somos a eternidade. A eternidade está nos seus filhos. A eternidade está na sua esposa, no seu marido. Coloque a mão no seu coração. Se você começar a sentir um fogo aqui nesse altar aqui, não fique com medo. Deixa o Espírito Santo é fogo. Porque o fogo purifica. O fogo ele limpa. E ele quer te limpar, ele quer trazer uma nova vida para você. Você quer aceitar Jesus, não somente erguer a mão, mas ter entendimento. E a partir de hoje querer conhecer esse Jesus, vem aqui na frente também. Nós vamos estar orando por você também. Ele está aqui neste lugar. A presença do Senhor está aqui, sabe por quê? Porque o Senhor quer tratar lá no núcleo. O Senhor quer trazer hoje princípios para o seu lar. O Senhor quer que você entenda com quem você está lutando. Não é contra a carne ou sangue, mas contra a falta de entendimento. Por isso nós temos que conhecer a palavra do Senhor. Por isso nós temos que estar juntos uns dos outros, ensinando, compartilhando, abençoando, não criticando. Lembre-se que a justiça própria não traz a justiça de Deus, mas o amor é a justiça de Deus. Cure os seus filhos em casa, não com a sua justiça, não com o seu achismo. Cure os seus filhos com o amor da palavra, com o amor de Jesus, com o amor de Deus. Cure seu marido, cure sua esposa, cure o seu sachô, cure o chefe, cura quem for da família com amor, com carinho. Não critique, não fale as falhas, mas ame as pessoas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos profetizar sobre os lares aqui presentes, sobre as pessoas que estão aceitando a Jesus, que estão querendo entender mais de Jesus nessa noite, que é um propósito, Pai. Deus, nós queremos profetizar sobre estas vidas nessa noite. Que haja um entendimento que o Espírito de Deus comece a vivificar a palavra ministrada aqui hoje. Que eles possam sair daqui hoje marcados, Pai. Marcados pela sua palavra. Que essa palavra possa bater na mente. Dia e noite falando: eu preciso melhorar, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar. Eu preciso conhecer a Deus, eu preciso tocar nas vestes do Senhor, eu preciso tocar na palavra de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida, mulher, sobre a sua vida, pai de família, homem, sobre filhos, sobre a sua família. A prosperidade não em dinheiro, porque muitas vezes nós temos a geladeira cheia, nós temos o guarda-roupa cheio, mas o nosso coração está oco. Mas eu profetizo bênçãos do Senhor, o amor, a amizade, o entendimento, a comunhão, a harmonia do Senhor sobre a vida de vocês, sobre o meu lar, sobre os lares que estão representando aqui hoje. Se você está representando alguém da sua família, neste exato momento o Espírito Santo de Deus está indo lá, tocando, curando, Senhor. Nós confirmamos e declaramos esta palavra em nome do Senhor dos Exércitos. Recebemos essa palavra pelo Teu Espírito, Senhor, para que haja mudança na Sua igreja, em nós, Senhor, para que possamos ser transformados dia e noite, sendo tocados pelo Teu Espírito. Deixa o Espírito Santo te tocar.
Deixa o Espírito Santo te tocar nessa noite. No teu toque, Deus, da tua voz, me direcionando para ti, para o teu coração, para a tua vontade, Deus. É tudo que eu quero, é tudo que eu procuro, é tudo que eu busco, viver para ti, Libertação. morrer pra mim mesmo, viver para ti, Que você não Jesus, recebeu, você vai receber. Entendimento. morrer pra mim mesmo. Eternidade. Da cabeça à planta dos pés. Ajuda-me a viver só para ti. Ajuda-me a olhar só para ti. Ajuda-me a ouvir a tua voz, Senhor. A vitória está nas tuas mãos. Toque. Abre o teu entendimento, a tua mente para entender com quem está lutando. As palavras vão se tornar vida na sua mente, no teu espírito. Deus está ligando o teu espírito nessa noite. Tocará, Senhor, o teu poder, a tua graça, o poder do teu Espírito Santo cada dia mais e mais. A tua presença, Senhor, o teu Espírito Santo é a bênção do Senhor. O entendimento sobre as famílias, o entendimento sobre as famílias, o entendimento sobre as famílias. Receba. Debaixo do templo do Senhor, o relógio é meu, as circunstâncias são minhas. O modo é meu. Eu quero mais é te ver. A minha paz te basta. Seja um fogo em meu coração, eu não resistirei, não controlarei. Eu quero mais é te Deus. Eu quero mais é te Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei. Toca-nos abaixo, quero mais é te Deus. Eu quero mais é te Deus. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Em nome do Senhor Jesus. Não há outro lugar do que Vamos bater palmas para o Senhor Jesus, amém, irmãos? Louve o Senhor com as suas palmas. Declara a bênção sobre a sua família nessa noite. Declara a bênção sobre os seus filhos, sobre o seu marido. Dê um abraço no irmão que está do seu lado aí. Diga para ele: receba do Senhor nesta noite. Receba o entendimento do Senhor sobre a sua vida nesta noite. Vá para casa com entendimento. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Vamos estar nos preparando para a ceia. Aleluia, Jesus.